Boa noite, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, às 20 horas e 12 minutos, né? E eu quero falar sobre bastante coisa aqui, mais notícias do canal, né? E depois notícias de IA. Então esse vídeo vai ser longo, é um vídeo que é bom para ouvir lavando louça, mas tem algumas coisas na tela, mas eu geralmente vou explicando o que tem. Vamos começar aqui que já tem robôs, né? Não é hoje ou ontem que começou, né? Mas já tem robôs para você comprar no AliExpress, né? Por exemplo, a Unitree, ela tem o R1, não é o G1, que é o mais famoso que a gente vê, mas o R1 tá por 78 mil, então é mais ou menos o preço de um carro popular, né? E o cão robô tem um modelo aqui que tá por 23 mil, tem um aqui de outra empresa que está por 429 mil reais, né? Um pouco mais caro. Mas todos nós já devemos ter visto no YouTube vídeos de cães robôs patrulhando em cidades dos Estados Unidos, Canadá. E eu acho que um bom uso para um robô desse humanoide seria você colocar ele para dançar na rua e pedir dinheiro como um artista de rua. Ou tirar foto, assim, quer tirar foto com um robô? Pague, sei lá, R$ 10 nas fotos. Acho que seriam bons usos, né? Porque não é muito fácil de programar. Algumas pessoas fazem clube da luta por aí, eu não sei se é ilegal, talvez no mínimo seja imoral. E claro que o robô pode quebrar também numa luta, né? E se te envolver aposta, outras coisas, pode talvez configurar crime. Então, verifique sua legislação local. Então, lembrando, as coisas que eu falo aqui não são dicas de investimento, tá? São apenas uma opinião. Mas só para dizer que a realidade está avançando muito rápido, assim. Concomitantemente com o avanço dos modelos de IA, né, a gente tem a robótica do mundo físico avançando. E você vê, quem acompanha em canais no YouTube, você vê vários tipos de tecnologia é, desde a bateria para eles recarregarem sozinhos, até os músculos sintéticos e tudo mais. Poderia ficar horas falando sobre isso, né? Aqui na lista de IA, como eu falei, ela está com uma série de IA list, tem 4.409 vídeos. Tudo que eu vejo no IA, de IA no YouTube eu ponho na lista. Quando chegar em 5.000 eu vou parar, porque cansa, né? O objetivo maior é conscientizar a população. E acho que agora, como a IA não deve ter um dia que as pessoas não ouçam falar de IA, né? Estão até com uma fadiga. Não vou mais precisar falar sobre o assunto, posso considerar como missão cumprida. Aqui eu tinha separado aqui para ver se tinha o G1, achei acho que por 200 mil, tem os outros por 100 mil, mas enfim, tem vários modelos. Esse daqui deve ser miniatura, tá 4 mil reais. Não recomendo ninguém a comprar, estou dizendo que tem, né? E se alguém tiver dinheiro sobrando e quiser comprar por conta e risco, porque eu não sei como funciona a tributação, talvez tenha mais 100% de impostos, não sei como funciona a manutenção, se ele quebrar, você tem peça de reposição e tal. Então, uma atitude meio arriscada, né? Mas só para dizer que eles já estão disponíveis no mercado. Aqui eu quero falar um pouco sobre o projeto Centelha, que eu fui num evento de startup, né? Aqui de Curitiba, mas eu não fiquei sabendo por lá. Eu lembrei que. Aí eu acabei fazendo uma consulta com o Grok, ele mencionou. Eu lembrei que ano passado eu tinha olhado e tinha perdido a data. Aí eu ia mandar para uns amigos de Santa Catarina, mas eu vi que lá já foi, lá já acabou, ó. Dia 4 de maio acabou a submissão de ideias. Então, como nem todo mundo que está me ouvindo é do Paraná, veja a qual estado você está, qual fase que ele está no projeto, né? Então, assim, você entra em materiais.programacentelha.com.br, aí você escolhe o seu estado, vamos escolher um aqui aleatório, São Paulo, que é mais populoso, né? E ver como que tá lá. Ó, em São Paulo, acabou dia 21, na semana passada, né? Então, o Paraná está mais atrasado, porque no Paraná o projeto Centelha começou dia 22, hoje é dia 28, né? E termina dia 22/6, a fase de submissão de ideias. Tem que ler o edital com muita calma, tá? Mas basicamente é subvenção. Você, aqui no Paraná, cada estado muda, né? Vão ser 48 bolsas, pelo que eu li no edital, de 96 mil reais, mais acho que 50 mil reais para bolsa, porque nem tudo você pode pegar como Prolabore, é para os custos, né?
É que basicamente você submete uma ideia, ela tem que ser inovadora. Se você for selecionado, eles vão te dar esse dinheiro aqui de 96 mil e talvez mais 50 mil para você implementar a sua ideia de acordo com o cronograma. Você tem que prestar contas e, e aí você não precisa devolver se a ideia falhar, né? Tem que chegar a abrir a empresa. Se você já tem a empresa aberta há mais de um ano, não pode. E aí uma coisa que eu perguntei no Helpdesk e não me responderam é se, por exemplo, a minha empresa eu presto serviço de programação, mas a minha ideia é fazer um serviço próprio, se vale ou não, né? Não me responderam, mas se você olhar no anexo 2, ele vai dizer assim que você tem um termo que você tem que dizer que você não é proprietário de nenhuma empresa com atividade afim do projeto submetido. Aí, assim, a atividade eu não sei se quer dizer do KNAI, né, ou do projeto em si. Isso eu fiquei na dúvida. Por isso eu ainda não escolhi participar, mas recomendo para quem tem interesse em investir ou recomendar para outra pessoa, olhe o projeto Centelha, programacentelha.com.br, da sua unidade da federação, veja se ainda está na fase de aceitar ideias, aqui no Paraná ainda está, e se você for contemplado, é uma grande ajuda, né? Esse processo chama subvenção. Se você quiser pesquisar nas IAs, onde você consegue um dinheiro público, ali você tem que dar um aporte, tá? De 5%. Então, se eles te derem 96 mil, você vai ter que abrir uma empresa e colocar uns 5 mil reais de capital social. Mas com certeza vale a pena, né? E, então, assim, um muito famoso que teve foi o Startup Brasil, lá por 2014, que eu não sabia e não participei. Mas eu trabalhei numa empresa que participou e eles ganharam 300 mil reais para fazer a empresa deles. Aí aqui, mostrando um vídeo que eu fiz em fevereiro, que eu separei agentes de IA em várias categorias: áudio, vídeo, imagem, texto, assistente, games, mundo real e programação. E eu dei minha opinião sobre como estava o estado atual deles. Aí o verde é que, na minha opinião, estava funcionando 100%, né? Então isso já foi uns 3, 4 meses atrás. O azul, mais ou menos, e o laranjado e esse meio amarelado bege que não tá tão bom. E se você vê as notícias dos últimos meses, já tem robôs para. Eu não vou mudar a cor aqui, né? Mas já tem robôs que faz tarefas domésticas, de resgate, industriais, cozinhas comerciais, cuidados de idosos acamados. Então melhorou mais ainda. Esses em azul estão melhorando mais ainda, mas são coisas que, por exigir muita intervenção humana, eu acho que eu não pus em verde, porque é meio que uma coisa meio que impossível você deixar o robô fazer. É muito risco e meio que impossível ele não errar, não sofrer um dano, assim. Mas a gente poderia considerar, assim, praticamente resolvido essa questão da IA e da robótica. Não no sentido, assim, de que nós estamos num ponto de que a IA substitui o ser humano e vai destruir a economia e a sociedade, mas eu diria no ponto de não retorno, né? Não acompanhei com muitos detalhes, mas o Papa da Igreja Católica, Leão alguma coisa, que eu não lembro, sei lá, Leão segundo, não sei que número que é, ele, ele falou pediu para a humanidade parar o desenvolvimento da inteligência artificial, diminuir a velocidade e tal. E a gente sabe que geralmente quando um Papa pede fazer alguma coisa, as pessoas vão fazer o contrário, né? Então, você pode ver, na minha opinião, o jeito de você interpretar o anúncio do Papa não é dizer assim, a humanidade vai parar de mexer com IA. Super, ao contrário. Se ele está pedindo para parar, é que é aí que o pessoal vai investir forte, né? Eu não tenho base científica nenhuma para dizer isso, mas na minha cabeça é isso que vai acontecer, né? Se ele chega e fala assim, ó, parem a guerra, o pessoal aí vai para a guerra mais forte. Parem a IA vai mais forte. Então eu leria dessa forma o anúncio, né? Porque se fosse fácil, o Papa poderia chegar simplesmente e falar para as pessoas: parem de se matar, parem de cometer crimes, parem de usar drogas, parem de ser preconceituosos. E o mundo estaria resolvido. E a gente sabe que o mundo não está resolvido. Então, eu acho que essa linha de pensamento, por mais bizarra que seja, ela tem um viés de âncora na realidade, né? Então, vamos olhar bem por cima aqui alguns vídeos que podem ser interessantes, porque aconteceu muita coisa. Eu não estou tendo tempo de acompanhar tudo, porque se você for ver, tá acontecendo um movimento muito interessante. Se no começo você falava em IA, você falava só OpenAI, e depois OpenAI e Anthropic,
E aí teve uma época OpenAI, Anthropic, Google, Meta, e a Meta saiu meio por fora, né? E aí agora OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Grok, aí tinha o Mistral, às vezes ele aparece ou não, que é europeu. Aí na China você tem Minimax, Ernie, DeepSeek, Qwen, é, Kimi K, né? Kimi K era Kimi K2, agora é, sei lá, Kimi K 2.7, né? São tantas IAs que você vê que é meio que é como se fosse um monte de vagalume assim de insetos indo em direção a uma lâmpada, assim, que eles vão se queimar, porque não tem espaço para todos vencerem, né? Logo vai começar esse processo de merging acquisition, que a gente viu que a Nvidia comprou a Grok com Q, não a Grok com K do Musk. Eles compraram a Grok. Aí a OpenAI fez parceria com a Cerebras, alguma coisa assim, eu nunca lembro o nome. É uma que imprimiu o wafer inteiro do chip, assim, de IA. Consegue 1.000, 2.000 tokens por segundo, né? E tem as empresas que correm por fora, né? Que eu falo assim, aquela que imprime os LLMs no chip, as que estão mexendo com computação ótica, computação analógica. Então a gente vê que vai ser uma carnificina, né? Muitas empresas vão quebrar, vão ter que se juntar. O, teve uma questão dos custos, está sendo falado muito alto. Microsoft e Uber reclamando que, assim, em 3, 4 meses eles estouraram o orçamento previsto para o ano inteiro. Mas eu vou explicar um pouco para vocês como funciona uma empresa grande. Uma empresa grande não é eficiente. Lá por 2010 a gente ouvia falar muito que o Google comprava pequenas empresas por 10, 30 milhões, simplesmente para comprar concorrência, né? Então, eu já trabalhei numa empresa grande assim, e a sensação que eu tive, mais pessoal muito bacana, muito capacitado, mas tinha lá umas 50 pessoas, falava assim, puxa, acho que com 5 pessoas super alinhadas você faria o mesmo serviço. Aí você percebe, assim, minha opinião pessoal, tá? Podem discordar, achar que eu estou errado, que a empresa grande, ele contrata os talentos para não concorrerem contra eles, então muitas vezes mantém a pessoa ali num ritmo, você trabalha com 10% da sua capacidade. Se você tivesse sua própria empresa, você trabalharia ali 12 horas por dia, e faria muito mais. Numa empresa grande, às vezes você trabalha 10 horas por semana, 10 horas a cada 80 semanas. O resto é ficar preenchendo formulário, essas coisas assim, em reunião, né? Então a Meta fez um layoff, mandou 22% das pessoas embora e disseram que os que ficaram estão sendo totalmente vigiados no computador para treinar IA, né? Então, o que eu vejo assim é que na empresa grande, o funcionário ele não está trabalhando pela empresa, às vezes ele trabalha contra a empresa. Então muita gente provavelmente está sendo obrigada a usar token. Você não garante se a pessoa estava usando o token corretamente. Às vezes o cara fica ali trollando a IA. Eu não sei o que acontece, né? Mas a minha ideia pessoal do porquê que essas empresas estão estourando o orçamento e não estão conseguindo os resultados que elas querem, né? Inclusive, elas poderiam estar usando IA chinesa, que eles falam que o DeepSeek ele varia de 90 vezes até 1.000 vezes mais barato que essas IAs de ponta que está sendo usado pelas empresas americanas. Então, eu sei que as startups americanas são os grandes usuários das IAs chinesas, tá? Porque são as mais baratas, gratuitas. Então, não, levem essa situação com um grão de sal, como eles falam, né? Não pense assim que a IA falhou e faliu. Porque a gente vê que nem assim, ó, que ele está dizendo, ó, 1.300 vezes mais barato, né? Esse daqui é muito interessante, da Cybermedic, que ela falando que agora virou um padrão em 3D. Você compra uma plaquinha, um chip, acho que é ESP32, alguma coisa assim, é $9. E aí você usa o sinal do Wi-Fi, só que vai pegar o sinal cru, não é filtrado assim. E aí ele constrói uma rede neural que tem a pose das pessoas. Vou até abrir esse aqui. Mostra pose, as posições. Eu já tinha visto esse vídeo, que tem um projeto no GitHub, que eu até salvei, mas eu não tinha. Eu não sabia que era um projeto. Virou um padrão da I3E, né? Que é o Instituto dos Engenheiros Eletroeletrônicos, alguma coisa assim, não lembro. Enfim, isso daqui vai mexer muito com as pessoas, porque tem a questão de vigilância, né? Ela usou uma antena só, o certo é usar duas ou três. Aí, aí ele faz tipo um radar, só que ele reconstrói o corpo, ele sabe os batimentos cardíacos da pessoa só pelo sinal do Wi-Fi. Então, a gente, como eu tava falando com um amigo, a gente imagina assim, é SP32, não, do chip, que se agora tá assim, isso feito por armadores, um pequeno laboratório de pesquisa,
Agora que as pessoas sabem que isso é interessante, elas vão investir milhões, bilhões nisso. E daqui a pouco estão, sei lá, descobrem como fazer isso com o sinal da antena do celular ou outro tipo de sinal de rádio, assim. E você não tem como proibir um sinal desse, é uma frequência pública, né? E provavelmente ele seja bem passivo, assim, você não sabe quem está emitindo, né? Enfim, vai ser um grande problema para as pessoas. Por isso que eu digo, na minha opinião, a gente está num ponto de não retorno, tá? Aí aqui eu mostrei aqui alguns preços de ações, né? Eu vou ler para quem não estiver olhando para a tela. Então, assim, a Amazon a gente vê que ela aumentou 70% nos últimos 5 anos, mas ela deu uma boa caída esse ano, estava em 199, agora está 274. Então, agora com a guerra do Irã, paradoxalmente, muitas ações aumentaram. Ela aumentou bastante ali, uns 30%. Se for ver, ó, o último mês foi 5%, mas em 6 meses já deu 20%. Que ela tinha também caído, né? Ela tá 240. Então a Amazon ainda tá bem, né? Mas tem uma expectativa do pessoal se frustrar com o quanto que eles estão gastando em IA. Só que eles não têm muita escolha, eles são muito grandes para não investir, né? Aí você vê que eu tava perguntando da Perplexity, mas é uma empresa fechada, né? Ela não tem ações na bolsa. Mas o pessoal tava falando que ninguém tá usando. Porque no começo eles eram únicos que tinham Deep Research. E agora Deep Research todos têm. A Salesforce, nos últimos 5 anos, perdeu 26%, no último ano perdeu 36%, esse ano perdeu 30%. Vou colocar aqui o gráfico máximo para vocês verem que o pico dela foi ali em dezembro de 24, 361 dólares, agora está valendo quase metade, 176, porque eles foram de umas empresas que mais mandaram gente embora para pôr IA. Só que é aquela coisa, eu vi um projeto no GitHub que era um clone do Salesforce, né, que é o CRM, open source, otimizado para agentes de IA. Então, assim, isso daqui é só uma preferência política, quem é alinhado com um grupo político, empresarial, que usa essa ferramenta, porque tem alternativas melhores e mais baratas, né? Você não, eles não são o dono da verdade, assim. Isso não existe muito na informática, tá? Uma empresa que tem o melhor software, que ninguém consegue concorrer, você tem que usar ele de qualquer jeito. É mais escolhas como, é como se fosse time de futebol e partido político e religião. Você escolhe um lado para você lutar e você luta naquele lado e usa aqueles produtos, tá? Então, assim, o fato deles estarem caindo não quer dizer que vai estourar a bolha de IA, é o fim do mundo. Não, é simplesmente até o contrário. Por a IA estar evoluindo, as pessoas estão percebendo que não precisam deles, né? E eles vão quebrar. Eles se achavam a última bolacha do pacote ali e pode ser que quebre. Não, não que quebre agora, né? Mas isso aqui pode virar um efeito cascata, sabe? Os caras falam assim, já perdi 50%, porque imagina, quem comprou aqui e esperava ganhar 10, 20%, 100% ao ano, aí o cara percebe que perdeu 50%, aí fala, vou vender no pânico, né? Todo mundo começa a vender, aí cai mais, aí fica igual a ação da Intel, né? Que só subiu agora, ó. Intel Price, que se você for ver que os Estados Unidos adquiriu 10%, acho que obrigou a Intel a dar o preço. A Intel ficou, ó, teve a bolha de 2001, apesar que essa ação acho que paga dividendo, né? Ela valia ali 33 dólares, 2001. Até outubro do ano passado estava 39 dólares, né? Só na pandemia ali que subiu para 60 dólares. Vai ser 20 anos a ação não subir, não sei se pagava dividendo bom. Aí agora o governo americano comprou ali, ó, explodiu aqui, ó. De 9 de janeiro valia 45 dólares, agora está 120. E eu não sei o que eles têm feito de bom em IA, não estou acompanhando, né? Eles são os mais quietinhos, porque teoricamente eles deveriam dominar a IA acima da Nvidia e tudo mais, porque é a empresa mais famosa de chips, né? Aí aqui a Oracle, vocês vão ver que em 5 anos parece bem a situação, subiu 150%, mas em um ano aqui só 24%, porque se você olhar ela em setembro de 2025, ela chegou num auge ali, 328 dólares por ação. Agora está em 200. Então, se você olhar aqui, você não vai ver uma queda tão grande em um dia, 5 dias, 6 meses, mas você percebe que ela chegou num topo, né? Se você olhar o gráfico de um ano, vou pegar o de um ano aqui, ó, ela chegou num topo ali, em setembro de 25 a 308 dólares, aí caiu no fundo do poço ali, 138 dólares em abril, agora está recuperando, voltou de 138 para 200.
Mas por causa da guerra, que ainda não explodiu o preço do petróleo ainda, porque demoram 60 dias para você pegar um barril cru e refinar. Então ainda estamos rodando nos estoques antigos. E a guerra tá voltando, né? Então veja que a Oracle tá meio mal das pernas. O Google tá bem, né? Em um ano subiu 100%. Eu lembro que até maio do ano passado o pessoal falou: Ih, o Google tá muito mal das pernas e tal. Aí se você vê assim, ó, eles tiveram conferência em maio, né? Ó, foi lá por dia 20 de maio, tava US$ 169. Aí explodiu, assim, depois da conferência deles, ó, chegou num topo ali de US$ 397 por ação, agora tá 386. Tá um valor bem alto, subiu 100%. Aí aqui a Meta, né, que é a Facebook, né, ela, ela tá mais ou menos. Ó, vejo que tá meio parado. Ela chegou no topo o ano passado e do ano passado para agora caiu 1%. Em 5 anos subiu 300%, que subiu muito na pandemia, né? Chegou, ó, mas na pandemia também sofreu. Chegou a 328, caiu para 90, aí chegou aqui a 700. Começo do ano passado estava 736. Então ela tá caindo, ela tá sangrando aos poucos, né? Porque ela não tem conseguido se posicionar fortemente nessa guerra de IA, né? Estão dizendo que eles até criam empresas meio de fachada para construir data center, para não assumir prejuízo. Como eu falei, teve um layoff de 22%. E a Microsoft aqui, a gente vê que ó, nos últimos 6 meses caiu 13%, que é bastante, que é uma empresa que valia, sei lá, 3, 4 trilhões. Ó, 3, perdeu 400 bilhões num dia. É que chegou aqui a 356 no dia 27 de março, agora está recuperando para 426, mas ela teve um dia que ela perdeu 400 bilhões de valor de mercado, né? Ainda dá 70% nos últimos 5 anos, mas você sabe que é uma empresa que tá caindo aos poucos, porque ninguém gosta da tecnologia deles, é muito invasiva, o Copilot, né? É porque eles têm muito poder político, eles estão em universidades, empresas, governos, mas a tecnologia deles aí tava meio para trás. Parece que eles fizeram uma LLM boa, tá? Que era muito boa e tal, mas eu não acompanhei. Deixa eu ver o que mais aqui. Já falei aqui da parte do que a robótica está preenchendo esses lacunas e as LLMs estão evoluindo mais ainda. Aí é mais uma questão de gente que não sabe usar, que nem falei, estava sabotando, mas a gente sabe que o ponto de não retorno foi atingido, né? Aí deixa eu ver o que mais que eu ia mostrar para vocês. É, acho que isso era o principal que eu tinha para falar. Aí eu já comentei, né, que o Quen 3.7, se não me engano, até perdi a conta já. Ele tem muitas, ele não é um modelo cru, ele é bem agêntico, né? Ele usa tool calling, tudo. E ele tava aqui, ó, esse daqui, o Quen 3.7 Max. E eu não duvido que ele esteja acima do, deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente acha algum leaderboard para comparar. Então, o pessoal tá falando muito que o Google acabou com a busca, né? Que isso vai diminuir o tráfego de muitos sites, né? E aí, tudo que você pergunta aqui, ele dá uma resposta por IA. Eles estão queimando dinheiro, isso aqui é desespero, né, gente? Ninguém pediu por isso, ninguém quer isso, né? E eles estão fazendo lá. Aí tá dizendo que ele tá com uma nota 90, melhor que 98% dos outros modelos, né? É que ele não vai mostrar muitos concorrentes, eu acho. Mas enfim, ele tá tirando de letra os benchmarks, considerando que deve ser um baixíssimo custo, talvez até de graça. Eu não sei se ele é totalmente open source, porque eu não, como eu falei, não estou acompanhando tanto, né? Mas os preços você vê que são muito menores, ó, do que os preços dos americanos, ó, 3,75 por milhão de token. Eu acho que o GPT deve ser tipo US$ 25, US$ 50, ó. GPT price. Vamos ver. A gente nem acompanha mais, né? Porque é tanto. Eu nem sei onde tem os preços aqui. Porque aqui são assinaturas, né? Tem que logar. Aqui, ó, US$ 30. Outra. Como que eu falei que era? US$ 3. É 10 vezes mais caro, né?
30, e o input é 5, aqui o input é 1,25. Então a gente vê que a China está desenvolvendo muito as placas de vídeo, né? Aí, não sei se vocês estão acompanhando, esses dias, hoje, acho que de manhã, ontem, hoje, o Irã retaliou nas bases americanas que os Estados Unidos tinha atacado, né? Então a trégua prevista ali, que todo mundo estava esperando a trégua, não veio, né? Pode ser que ela seja destruída na noite de hoje, sim. Vamos torcer para a trégua, para não piorar a economia. E também não morrer mais gente, né? E aí, por que o pessoal tá falando? Eles estão falando assim, ó, que a guerra começou ali no final de fevereiro, né? Deu março, abril, maio, 3 meses. Eles estão falando assim, na hora que acabar o estoque do petróleo, vai ter um choque de preço, assim, que ele pode subir muito. Eu não lembro o valor que eles falaram, assim, mas facilmente poderia chegar em US$ 200 um barril, US$ 400. Que é, sei lá, você pagar R$ 30 um litro da gasolina. Claro que no Brasil eles seguram o preço, porque a gente produz e refina bastante e o governo controla bastante a Petrobras, mas já havia notícia que ia subir depois de 2 anos sem subir. Apesar que quando caiu na refinaria não caiu nas bombas, né? Mas ia subir 48 ou 58 centavos o litro na bomba. Então pode ser que quando chega para nós já suba tipo R$ 1. Eles não costumam segurar, eles costumam fazer uma cascata de aumento e não costuma ser linear. Se subiu 58, 48 ou 58 na refinaria, não, geralmente não vai ser isso que vai subir na bomba, não. Eu acho que é maior. Então, todas essas coisas são muito interessantes. Por isso que eu falei para vocês ali, quem tiver interesse, né, ir atrás do projeto Centelha para empreender. Porque como eu estava falando com um colega, assim, então dá uma dica aqui, né, já que eu tô ficando velho já. Eu falei para esse colega, o problema da nossa carreira é que você não tem um longo prazo, você não consegue trabalhar numa empresa 35 anos. Até eu não comentei com ele, mas estava pensando, falei assim, puxa, 35 anos atrás, que se nós estamos em 26, 35 seria 91. Em 91 não existia nem o Windows 95. Então você imagina um programador que trabalhava em 1991. Ele tava mexendo, não tinha nem o Windows 3.1, eu acho. Ele mexia com DOS, e, olha lá. Deveria ter provavelmente 1000 vezes menos programadores do que tem hoje, tá? Eu não sei o número, mas deve ser muito menos. Mal tinha internet, se bobear, não devia ter nem 1000 ou 10.000 pessoas conectadas na internet no Brasil. Então não tinha internet, não tinha muito processador. O processador ia ter lá, sei lá, 4, 8 mega de RAM, nem giga, né? Mega de RAM. Você ia ter um HD ali com 200 mega por aí, né? Não passaria de 1 giga. Talvez um HD de, sei lá, de 32 megabytes. E olha como o mundo mudou, então, em 35 anos, né? Se você supondo, como que você vai se manter na mesma empresa, sendo que a maior parte das empresas nem tem 35 anos, né? Se eu olhar aquelas que eu mostrei ali, acho que só a Oracle e a Microsoft, a Intel e a Intel, né? Eu mostrei as mais famosas, né? Mas acho que nem existia Nvidia e tudo mais. Então, assim, como vai ser muito difícil você trabalhar 35 anos numa mesma empresa, é igual eu tava falando para um amigo a conta. Se você economizar 15% do salário, que é bastante, então você não pode gastar tudo que você tem que guardar 15%. Em 6 meses você vai ter um salário. Então você tem que trabalhar 6 meses para você ficar desempregado um mês. Então imagina que você trabalhou 2 anos numa empresa, aí você demora 3 meses para conseguir um, um outro emprego. Então, assim, comeu 15% do seu salário, você não tem nada. Então, assim, é muito complicado. E agora com a IA, a tendência é os salários diminuírem. Que nem um amigo meu pediu um favor para mim, ele mostrou um formulário. Você poderia automatizar isso, né? Aí eu pedi para a OpenAI lá, fez 99% certo, assim, numa tacada só, que eu só com o print da foto e eu tinha pedido para o GPT tirar um esquema JSON antes. E ela gerou um aplicativo. Aí eu falei pra ele, se fosse antigamente, talvez eu gastasse uma semana, e se eu fosse uma coisa que eu sou muito bom nisso, eu demoraria um dia. Mas eu falei assim, a IA fez um negócio em 1 hora ali, falei, eu não teria coragem de cobrar um cafezinho. Porque é meu amigo, né? Tipo, claro que se você quiser cobrar o serviço, você tá cobrando todo o tempo que você estudou, né? Não é aquela história de apertar o parafuso. Mas a gente, quando um amigo pede um favor pra gente, não vai cobrar o olho da cara, sendo que você sabe que foi só um ou dois prompts, né? Se quiser fazer isso, é questão sua, é uma questão pessoal.
Eu vejo que, assim, programador é igual aquela história, tá num avião, alguém fala, tem um médico no voo para ajudar, né? Então, pensa assim, como não é todo mundo que é letrado em informática, eu me sinto meio na obrigação social de ajudar as pessoas com dicas de informática, eu não vou ficar cobrando tudo. Mesma coisa que falar com um médico, falar assim, tô com um problema. Você vai chegar um amigo médico, ele vai falar, não, paga a consulta, né? Alguns fazem isso, mas como eu falei, é uma questão muito pessoal, né? Enfim, como a IA, ela, ela torna muitas... Tem esse termo que chama paradoxo de Jevons, né? De Jevons. O paradoxo de Jevons é assim, quando surgiu a máquina a vapor, em vez dela tirar emprego, ela aumentou o emprego, porque as pessoas foram fazer outras coisas, né? Então muitas pessoas falam que assim, que a IA vai causar esse paradoxo de Jevons. Eu acho que ele é parcialmente verdade. Eu penso, qual que é a parte que eu acho que ele é verdade? Pessoas que têm formação perto da de informática, tipo engenharia, administração, matemática, estatística, eu estava conversando com a moça nesse evento de startup, ela falou que ela é economista. Aí ela falou que ela sabia mexer em Python, em SQL e tal, essas coisas, e que a IA ajudou bastante ela. Então, eu acho que essas pessoas, elas vão aproveitar muito a produtividade que a IA traz e vão começar a usar coisas que elas achariam muito difícil de fazer, né? Há também amadores e tal, e tem um lado bom que vai explodir, sim. Mas quando se trata em termos de empregos, eu acho que não vai acontecer o que aconteceu na época da máquina a vapor. Porque tem um robô e tem poucos filhos agora, assim, né? Então as pessoas não têm muitos filhos, isso vai mexer muito na economia. Tipo, creche, restaurante, escolas, hospitais, porque não vai ter mais tanto de clientes. Você não vai ter aquela coisa do PIB crescendo 5%, 4%. Vai ser difícil ter essa riqueza, porque a maior parte do dinheiro tá concentrado, né? O 1% mais rico do mundo é mais rico que o 50% mais pobre. Tipo, se você tirasse toda a riqueza do 1% mais rico e desse para os mais pobres, você dobraria a riqueza dessas pessoas, de tanto dinheiro que eles têm, né? Então, assim, eu tenho muitos motivos para não acreditar que isso vai acontecer, poderia discutir com calma, né? Principalmente porque as pessoas geralmente são gananciosas, então é mais ou menos assim, o empregador, ele fala assim, puxa, eu gastava 10 mil num programador, a inflação nos últimos anos foi de 100%. Mas por que que eu vou pagar 20 mil, sendo que um monte aí foi demitido e eu posso pagar 5, né? Então acho que por essa questão da oportunidade, apesar que eu vi um caso bem interessante que aconteceu, que lá os operários da Samsung, eles ameaçaram fazer uma greve, aí pelo menos o pessoal da divisão de chip, cada um vai receber, sei lá, US$ 1 milhão, espalhado ao longo dos anos, né? Então eles fizeram uma greve, que muita gente é contra sindicato e tal, mas é o único jeito de se proteger, e a Samsung resolveu ceder, porque vocês viram que o preço de memória RAM, HD, essas coisas aumentou muito, né? Então eles não tinham escolha, assim, porque eles falam assim, se eles pararem aqui numa greve, a gente perde mais dinheiro, né? É melhor dar 10% dos lucros do que perder, sei lá, os caras até quebrar a fábrica, vai saber, né? E- então é isso, assim, a gente vê que a situação continua acelerando muito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá mostrando os vídeos por cima. Esses dias eu usei o Hermes. Por que que eu não costumo usar esses agentes? Que eu costumo usar mais o Cloud Code, que eu pago só uma assinatura? Porque eu não gosto de gastar dinheiro, assim, sabe? Eu gastei foi uns 83 centavos de dólares. Vamos chutar, arredondar para R$ 5. Apesar que deve ser uns R$ 4. Eu usei o DeepSeek, foi mais de 300 mil tokens. Eu achei bem interessante. Eu pedi para ele baixar uma versão aberta, um negócio chama Web Novel, que o autor publica a história antes dela estar pronta, ele publica no site japonês e é de graça para ler. Aí o pessoal traduziu para inglês. Aí eu pedi para ele baixar, ele baixou muitos arquivos, tá dando mais de 400. Não é nada errado, tá? Como eu falei, é em aberto. Eu vou usar para uso pessoal, não vou vender nem nada. E aí, tipo, achei bem legal, funcionou bem, mas é, eu preferiria, em vez de pagar R$ 5, sei lá, baixar na mão ou fazer. Eu só fiz mais por experimento, né? Porque eu não me vejo pagando. Tem um cara que falou que usou a semana inteira e gastou US$ 2, né? Ele pode ter pegado um modelo mais simples, mas eu não vejo sentido de eu falar assim, vou deixar a IA rodando automático.
para gastar R$ 50 por mês, alguma coisa. Até agora eu não encontrei nada que vale a pena. Lembrei de uma coisa importante que eu ia falar. Por que eu não continuei os vídeos da Polymarket? Porque ela foi bloqueada no Brasil a partir do dia 4 de maio. Aí eu entrava no site, clicava lá e não funcionava. Dá para fazer rodar numa VPN, né? Inclusive, eu ouvi falar que tem um projeto de lei que quer criminalizar a VPN. E na China, os caras estavam usando IAs para detectar os servidores da VPN, desligando os data centers, né? Tirando todos os VPNs. Então, os governos dos Estados Unidos, Canadá, até do Brasil estão perseguindo, tentando perseguir na Europa também o uso privado de internet, né? E aí não tem um motivo, não tem nada que é tão importante pra mim a vida que valha meus 10, R$ 20, assim, não pelo dinheiro em si, mas que eu acho desperdício uma coisa tão besta assim, sabe? Eu prefiro às vezes fazer as coisas eu mesmo. Mas se você quer montar um projeto, eu recomendo o Hermes, melhor que o OpenClaw. E, e assim, acho que eu falei quase tudo, né? Já tô falando há 35 minutos. Mas tem muita coisa acontecendo. Para quem tinha perguntado do Rust, teve um pessoal que comentou assim: ah, mas essas linguagens não valem tanta pena. Aí eu tinha visto um vídeo bem interessante que falava assim: não, o governo americano exige, né? É uma questão, eles não vão deixar usar C++, ele vai exigir que quem trabalha para eles use Rust, né? E, enfim, tem sempre. Tudo tem dois lados, né? Não dá pra. Eu vim aqui apresentar um lado, e como eu disse até no vídeo, você tem que considerar as condições locais, né? Eu costumo trabalhar para o exterior e lá eles usam outras linguagens. Se você vê se está trabalhando com programação web ou programação de sistemas, né? Veja o que é melhor para você, tá? Então, eu continuo com a minha posição, né? Que nem eu falei assim, sempre se eu achar que eu estou errado, ou vem me corrigir e falar assim, não, realmente vai ser uma bolha de IA, o pessoal perdeu dinheiro, vão recontratar todo mundo. Eu não vejo isso acontecendo, tá? Mas se eu mudar de ideia, eu direi o porquê que eu mudei de ideia. Eu ainda acho que essas pessoas que trabalham em empresas grandes, elas tentam boicotar a IA, porque elas falam assim: eu vou treinar a IA vai treinar, tirar meu emprego. Por que que eu vou treinar a IA? Vou sacanear a IA, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Eles pegam, desperdiça token, usa mal. Mas eu vejo muitos projetos interessantes sendo feitos com IA. E, enfim, acho que eu já estou para encerrar esse vídeo, porque tudo que eu tinha para falar, assim, no geral, eu já falei, né? Que eu acho que eu estava comentando antes, eu acho que não tem como você ter uma carreira de 30 anos numa única empresa. Por isso é importante você aprender a empreender ou achar uma segunda fonte de renda, vender um curso, um livro, fazer um canal, porque vai ser muito difícil você encontrar empregos e os salários vão baixar, né? A não ser que tenha esse choque de ou os programadores se unirem e falar que vão fazer uma greve, ou pela bondade suprema dos patrões eles falar que vão aumentar os salários, ou a IA chegar num ponto, ninguém conseguiu fazer uma IA nova, o JEPA lá do Ian LeCun não vai funcionar, que é um World Model, e a OpenAI tem que, ó, a OpenAI tem que falhar, a Anthropic tem que falhar, a Microsoft tem que falhar, a Amazon tem que falhar, a Meta tem que falhar, o Grok tem que falhar, o Minimax tem que falhar, o DeepSeek tem que falhar, o Kimi K2 tem que falhar, acho que chama Mimo, que é o da Xiaomi, tem que falhar, o Ernie, eu não lembro quem que faz o Ernie, acho que é ByteDance, tem que falhar. Você tem que torcer para a Mistral teria que falhar, você tem que torcer para as mentes mais brilhantes do mundo, todas as mentes mais brilhantes do mundo, que até agora eles fizeram as coisas mais interessantes, eles teriam que falhar todos ao mesmo tempo, ou, sei lá, ter um pulso solar que destrui todos os data centers, ou o povo for lá destruir os data centers, que aí é mais fácil vir uma ditadura, né? Então, para mim, é o chegar do ponto de não retorno. Igual eu vi uma pessoa falando esses dias: ó, a gente faz um robô aqui. Todas essas peças estão no mercado, nenhuma peça é especial. Os motorzinhos e tal. Então, assim, você já tem produção de escala. Não tem que falar assim, ah, essa peça aqui é diferente, ninguém tem ela, custa muito caro para produzir. Não, então a tendência é elas ficarem mais baratas, né? A Tesla mesmo tinha tirado umas linhas de produção de carro para fazer robôs, né? E
Então esse é o meu pensamento, né? Não espero que vocês concordem cegamente. Eu até, esse é um dos objetivos do teu canal, assim, porque se eu coloco uma ideia, apesar que eu não tenho tempo de expressar tudo que eu penso, né? E alguém chega e acha um ponto, fala assim, não, Everaldo, tem uma falha fatal essa sua ideia aqui. É a minha chance de aprender uma coisa nova, entendeu? Então isso aqui é um diálogo, né? Se você achar que minha ideia tem uma falha fatal. Uma coisa que eu percebi, que assim, eu achava que as pessoas iam aceitar a IA e adotar mais rapidamente. Mas eu percebi que a maior parte das pessoas, elas têm, no mínimo, uma grande indiferença. E por isso, muitas pessoas simplesmente não se importam com o IA. Eu lembro que tinha amigo meu que ficou um ano para simplesmente falar, não, agora eu me importo, eu vou atrás desse assunto, né? O ser humano tem uma resistência à mudança muito forte. E se houver um boicote aos produtos feitos com IA, apesar que eu acho que na hora do final a pessoa não tá nem aí, né? Se é real ou não, se é orgânico ou não, ela precisa do preço dela. E como a renda das pessoas estão caindo, mas eu acho que se houver um boicote, porque isso seria uma coisa civil, né? Tipo, desobediência civil, tipo Mahatma Gandhi, né? Aí seria uma pequena chance, só que como as IAs elas estão junto com os militares, estão junto com os governos, estão junto com o judiciário. Você pode ver vários vídeos do nosso judiciário ali, o pessoal com orgulho dizendo que tem um agente de IA fazendo, julgando sentença, vendo jurisprudência ali, né? Então eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu diria assim que é até possível dizer que a gente pode dizer que é o fim da história, né? O fim dos tempos, porque a sociedade que a gente conhecia ela deixa de existir. E você entra nessa era de transhumanismo, que é uma mistura de homem com máquina. Eu até estava falando com os amigos meus, vai chegar num ponto que as pessoas vão estar se mutilando, elas vão mandar cortar a mão, cortar o braço, arrancar um olho para colocar um olho biônico, colocar um radar, colocar um braço mecânico para, sei lá, esses pessoal que, sei lá, gosta de luta, ou ele faz parte de gangue, assim, o pessoal da Yakuza não corta o mindinho, né? Então eles vão amputar o corpo para substituir, porque em vez de você ter uma mão de carne, você vai ter uma mão biônica, né? Então a gente vai começar a ver esse tipo de coisa acontecendo. E como eu sempre digo para as pessoas, não é muito difícil você prever o futuro. Basta você olhar para os países mais avançados. Se você olha para um Japão, para uma Noruega, uma Suécia, mais avançados em termos de que anda mais rápido, né? Porque eu acho que o Brasil tem muitas coisas avançadas também, né? Acho que viver de boas e ser tolerante é muito avançado. É uma coisa que o brasileiro tem muito avançado, né? Mas você olha no. Tô falando mais, vamos usar uma palavra melhor, mais industrializados, com capitalismo mais desenvolvido, tá? Então, países assim como lá no o GCC, né, o Gulf Coastal Countries, tipo Arábia Saudita, o UAE, Oman, pega Israel, pega Holanda, Noruega, Suécia, pega China, Singapura, Japão, Canadá, Estados Unidos, né? Inclusive, tá vendo que nos Estados Unidos a insegurança alimentar tá alta, né? Já tem gente passando fome lá. Porque lá é bizarro, você vê assim, o pessoal tá passando fome, aí 2 anos depois você vê desemprego mínimo e o pessoal ganhando dinheiro. Eles oscilam muito, assim, sabe? Que o juros está alto. Então, essas são as minhas previsões, né? Recomendo que vejam o canal do professor Jiang lá, que é o Predictive History. Tirem as suas próprias conclusões, vejam seus próprios vídeos, né? Aprendam a usar IA para uso pessoal, o que seja. Como falei do empreendedorismo, então acho que eu falei bastante, né? Falei quase tudo que eu queria falar. Se eu fosse falar de cada vídeo aqui, eu ficaria mais 1 hora, né? Então, para quem não tá olhando, eu tô rolando na tela e mostrando os vídeos da, da lista de IA. Tentar lembrar de pôr nos comentários o link, nem sempre eu lembro de pôr. E é isso, acho que por isso hoje eu só queria conversar mesmo, né? Lembrei, sempre lembro de uma coisa assim. Em relação ao Recoda, que eu gravei as 21 edições, eu não terminei de fazer só porque fica trivial, né? É só você terminar, continuar programando lá. Depois, 1 hora eu vou terminar, eu queria mandar essa conversa para vocês. Mas assim, a parte difícil já foi feita e depois que faz assim, eu já perco tanta vontade que eu só queria mais compartilhar a ideia. É que eu vi uma propaganda de um aplicativo no Instagram que é realmente igual o que o Recoda faz, né? Ele é assim, você põe o celular do lado de uma reunião, ele fica ouvindo o que as pessoas estão falando, fica transcrevendo. Que eu não acho que essa ideia é original, assim. Eu já vi muitos aplicativos que fazem isso. O pessoal usa para entrevista de emprego, porque o que que acontece?
Eles falam assim, ah, não use nada. Mas eles não têm como monitorar se você está com o celular do lado, né? E aí aquele celular fica ali, pode dar dicas e tal, assim. Muita gente usa para trapaça, mas não é. Você pode usar, como eu falei, simplesmente você é uma pessoa esquecida, né? É como se fosse um segundo assistente. E a OpenAI vai lançar um aparelho, um hardware, não sei se vai ser tipo um cordão, uma coisa, vai ter uma câmera, um gravador e vai interagir com o ambiente. Então são tendências que nem eu falei assim, que é difícil de quebrar. É só, sei lá, se alguém jogar uma bomba atômica, ou ter uma revolução civil, uma guerra civil, terceira guerra mundial. Caiu um meteoro, um pulso eletromagnético, às vezes uma invasão alienígena. Apesar que se os alienígenas aparecerem, eles vão chegar com IA e um monte de coisa também. Então, como eu digo assim, a gente pode considerar, eu não sou historiador nem nada, né? Não estou inventando aqui, mas assim, realmente, se você parar para pensar, a gente pode decretar que nós chegamos no fim dos tempos, no fim da história, porque o que vir para frente não vai ser igual ao que teve antes, a não ser que se destrua tudo e volte para trás, né? Para tipo a Idade da Pedra. Então, assim, vai ser muito ruim para as pessoas. Por quê? Porque se evoluir demais, mesmo sendo bom, você vai se sentir sem chão. Você fala assim, nossa, o meu trabalho não tem sentido, porque você vai ter uma abundância máxima. Então você vai perceber que aquela vida que você tinha, aquela rotina, aquele seu trabalho, para 90% das pessoas perdeu o sentido. Porque o dinheiro não vai ter sentido, escassez não vai ter sentido. Isso é o lado bom. O lado ruim é que tudo vai ficar ruim. Tipo, você vai falar assim, puxa, nós vivíamos um tempo que você tinha água encanada, eletricidade, internet, memes, todo mundo vivia em paz. Agora tá todo mundo passando fome, todo mundo doente, fugindo do robô assassino, sei lá, o robô matou tantas quantas pessoas. Então, assim, por isso que eu digo, como não vai ser igual antes, né? Pois é só quem viveu guerras e massacres talvez ache um paralelo. Você pode dizer assim, não, meio que acabou o jogo, não é? O que seria o jogo? Ah, você nasce numa cidade, porque antigamente o ser humano era rural, vai para a escola, pega um diploma, tem uma carreira, junta dinheiro, tenta aposentar, tenta curtir a vida viajando. Só que você chega num mundo, por exemplo, que um metaverso está tão desenvolvido que você põe lá um óculos de realidade virtual, você veste uma roupa, você vai sentir sensação no corpo, vai sentir cheiros, sei lá, eles usam uma substância no seu cérebro, um implante neural, que você pode simular, tipo o Vingador do Futuro, uma viagem para Marte, simular um mundo medieval de fantasia. Ou você pode gerar vídeos, você se coloca no vídeo, você se coloca no videogame, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô dizendo. A barreira da realidade, a experiência que era a vida, que era assim, estudar, casar, ter filhos, investir, se divertir. Porque se você tem uma máquina lá que ela imprime qualquer comida para você, você não precisa mais ir no mercado. Aí o cara que criava lá o gado, criava, sei lá, avestruz, coelhos, coisas, fala, não tem mais sentido na atividade econômica, porque hoje eles imprimem a comida em laboratório, entendeu? Ou o cara que é médico fala, passei 20 anos estudando a cura do câncer. Não, acabou. A IA resolveu. A IA achou a cura do câncer e achou a cura da malária, do ebola, de todas as doenças. Então a pessoa ali consegue ter a cura. Claro que nem falei, isso daqui não quer dizer que é uma utopia perfeita. Pode se tornar um estado totalitário, tipo um 3% que eu não cheguei a assistir. Você tem uma pequena elite, que eles têm tudo, e a maior parte do povo, eles estão sendo vigiados por um robô IA, estão vigiando sua mente, seu discurso, e vão te eliminar, te pôr na cadeia, você passa fome. Mas de qualquer forma, como eu falei assim, não importa o que aconteça, se for esse pior caso ou esse melhor caso, ou uma coisa assim, mas assim, não tem mais volta, entendeu? Então, sem querer tirar sarro, eu achei muito respeitoso o Papa ter uma preocupação de falar assim, por favor, parem a IA, mas é como eu falei pra vocês, no momento que ele falou aquilo, a gente tem certeza que ninguém vai parar, né? Porque se fosse assim, já teriam parado a guerra da Ucrânia, já teriam parado a guerra do Irã, né? E já teriam acabado com toda a pobreza. Enfim, estou me tornando meio repetitivo, né? Eu não sei se minhas ideias são convincentes para os outros, para mim fazem todo o sentido, né? Para mim, você olha ali na taxa de natalidade 0,8, 1,1, é risco civilizacional. Coreia do Sul acabou, Japão acabou, China acabou, Europa está acabando, o número de imigrantes. Para mim é preto no branco, né? Posso estar enganado. E se eu estiver enganado, escreva aí nos comentários, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Já temos mais de 300 vídeos.
Enquanto não apagarem a luz e fecharem as portas, né, a gente tem que continuar aqui pagando imposto, trabalhando. Então, por mais que eu acredite que tudo tenha acabado, a gente tem que continuar igual aquele pessoal do Titanic ali, ó, tocando a música na orquestra enquanto o barco afunda, né? E vivendo cada dia de uma vez. Eu tô aqui olhando para um livro que eu tenho aqui, chama do Thich Nhat Hanh, chama Paz Mental. Acho que não vai dar para mostrar aqui, não vai aparecer muito no vídeo, mas é um vídeo muito bom. É igual eu falo com um amigo meu, ele fala assim, puxa, Everaldo, você fala essas coisas e depois fala, boa noite, bom descanso, né? É, porque a gente não pode se preocupar em excesso, né? Você analisa a situação, você põe um cenário, você sabe que ele pode acontecer ou não, mas você tem que viver o dia a dia, o agora, né? Então, enquanto o mundo não acaba, a gente vai programando aí. É um abraço, tudo de bom.